Bom dia, pessoal do oitavo ano. Nós estamos finalizando aí hoje, última aula do ano, a correção do caderno de atividade do capítulo 14 e 15. Vou acabar voltando aí nessa questão 4 que eu estava explicando, ficou na correria aí na última aula, e para o capítulo 15. E se permitir o tempo, a gente fala a nota dos senhores aí, ou então fala quem ficou e não ficou, passou direto. A maioria passou. Vamos ver se o sistema volta aí da escola. No capítulo 14 tem aí uma charge que está escrito aqui embaixo, Constituição. E o cara está segurando, as duas pessoas aqui atrás, os dois cozinheiros, estão segurando dois potes, e está escrito nela, olha na imagem aqui que é melhor, está escrito socialismo, em francês, socialismo. Então vamos lá, o caldeirão grande é a Constituição, e tem duas pessoas tentando jogar socialismo dentro. Aí você fala assim, professor, mas por que é isso? A charge, está escrita aí, foi publicada em 1848. Ou seja, nós estamos aí, após a Revolução dos Três Dias Gloriosos, nós estamos aí no final do governo de Filipe, o rei burguês do cidadão. Aí vem a primeira questão. Qual o contexto histórico que foi aprovada a Constituição de 1848? Se eu não me engano, eu já tinha falado essa. Essa é a primeira questão aqui, ó. A Segunda República Francesa foi formada inicialmente por um governo provisório, liderado por liberais e socialistas, que derrubaram o governo burguês de Filipe e tiraram ele porque ele não atendia o povo, né? Era oposição. E enfrentou o governo, não durou muito tempo, enfrentou a insatisfação das elites ao voltar suas políticas para as classes mais baixas. E, por causa desse conflito, foi elaborada uma Constituição de 1848. Depois que Filipe foi removido, fizeram uma Constituição, a Segunda República, que era muito liberal e com ideias também socialistas. Entendeu a ideia? Professor, lembra das ideias? O que o socialismo pregava? Pregava a ideia de igualdade, fim de divisão de classes, aonde o trabalhador ia tomar os meios de produção. Só que não era um governo só socialista, era um governo liberal e socialista ao mesmo tempo, mas com tendência de esquerda, tendência mais aí na busca de igualdade dos trabalhadores. Aí vem a letra B. A letra B é, na imagem, um dos ingredientes da Constituição de 1848 é o socialismo. Por que o chefe barra o uso desse ingrediente? Gente, vamos lá. O cara está tentando jogar socialismo na Constituição e o outro está segurando assim, ó, não coloca. É porque a Constituição de 1848 colocou muitas medidas que eram a favor desse socialismo. E isso era causa de insatisfação das classes mais altas. Por quê? Porque as classes mais altas poderiam sofrer um golpe, poderiam perder os meios de produção, porque essa que era a ideia do socialismo, lembra? A Revolução Proletária e depois o comunismo. A ditadura do proletariado, né? Então, na verdade, essa Constituição ela foi impedida de ser jogada dentro ali, a Constituição não, né? As ideias socialistas, elas foram impedidas de ser jogadas dentro do caldeirão porque simplesmente elas eram uma ameaça, principalmente às classes mais altas. O que justificou o chefe, quem é o chefe que está barrando ali, se com a colher segurando? São as classes mais altas. E quem está segurando o socialismo são as classes mais baixas. Então, essa charge está representando uma luta de classes. Olha só que legal. Uma charge fala mais do que 1000 palavras. Está representando uma luta de classes. Ali está a manutenção das elites com a Constituição de 1848, ali depois a derrubada de Filipe, e tem a galera que está tentando colocar mais o povo, colocar mais ideias socialistas. E eles estão sendo barrados por essa elite. É isso que você tem que colocar, ok? Como se fosse realmente uma luta de classes. No entanto, que aqui embaixo ele está falando o que está escrito na gravura, na parte de baixo em francês. Está escrito lá, cozinha legislativa. Este molho não, por favor. Não teria ninguém além de você que poderia comê-lo depois. O que essa charge está dizendo? Essa parte de baixo que está escrita aí em francês, que está do ladinho da figura. Quem é que vai comer esse molho se colocar o socialismo? Só o povo. Então, na verdade, as classes mais altas, principalmente a burguesia, ela está impedindo que essas ideias socialistas entrem nessa Constituição. Essa que é a letra B. Ok? Tranquilo? Fechou? Entendido? Professor, por exemplo, o que tinha nessa Constituição de 1848 que contrariava as elites? O sufrágio universal, o voto a todo homem maior de idade, ok? O voto antes era censitário, era para quem tinha renda. Isso contrariava as elites, né? É óbvio. E aí também tinha um governo que ia ser agora um governo com um mandato, né?
todo mundo ia ter um mandato lá, legislativo, o presidente ia ter 4 anos, como é hoje. Letra C. Em fevereiro de 1848, os teóricos socialistas Karl Marx e Friedrich Engels publicaram a obra O Manifesto do Partido Comunista. Nós fizemos lá a biografia de Karl Marx, teve gente que até hoje não me enviou, nós fizemos atividade, então nós vimos o pensamento dele, até a questão da mais-valia também, da revolução. Na obra de Marx e Engels, peraí, eu me perdi. Com base na imagem, publicada em outubro do mesmo ano, qual relação pode ser feita entre a obra de Marx e Engels e a elaboração da Constituição Francesa de 1848? Gente, aí você tem que fazer um resumo das ideias socialistas. Você tem que falar que uma dessas novas filosofias do século XIX era o socialismo científico. Coloca lá, socialismo científico, não é utópico. Karl Marx e Friedrich Engels, eles são filósofos, são socialistas científicos. Eles propuseram um modelo para ser usado para o povo chegar ao poder. Então vamos lá, relembrando as ideias deles. Eles acreditavam que, na luta de classes, que o povo sempre foi explorado para classes mais altas, que a história se resume na luta de classes. E você estudando a história, você conseguiria ver esse domínio, essa exploração dos ricos sobre os pobres, do dominante sobre o dominado. E ele formulou uma teoria, até utilizando aquela ideia de mais-valia, que tem uma diferença enorme entre o que o trabalhador realmente trabalha e aquilo que ele recebe. Há um desequilíbrio. Não vou voltar nisso. O trabalhador recebe bem menos do que ele produz. Essa é a ideia da mais-valia. O que ele fez, então? Ele lançou mão de uma ideia que buscava ali a igualdade entre as pessoas, onde os operários assumiriam os meios de produção, acabaria-se com a divisão de classes sociais. Isso aí é a Revolução Proletária e o comunismo. Essas ideias elas ficaram muito populares em quais camadas? Nas camadas mais baixas. Então, para pensar, em 1848, no ano dessa Constituição, essas ideias do Partido Manifesto Comunista começaram a ser divulgadas na Europa toda. E ela ganha muita força nas camadas mais baixas, na ideia de se fazer uma revolução. Então a elite ficou com medo e impediu que na Constituição de 1848 essas ideias entrassem, porque representaria um medo enorme nessas elites de perder o poder político, o domínio econômico da situação, ok? Então o que você vai colocar na letra C? Que essa difusão dos ideais do século XIX, principalmente do socialismo científico pregado por Marx e Engels, tiveram grande influência na Segunda República. Por quê? Porque buscavam melhorias principalmente para as camadas mais baixas, os operários, os proletariados. E as classes mais altas ficaram com medo da entrada dessas ideias nessa Constituição e tentavam barrá-las de qualquer jeito. Ok? Era uma luta de classes, entre a classe mais alta e a classe mais baixa, ok? Entre a burguesia e o proletariado, os operariados. Imagina viver nessa época, hein? Anarquismo, socialismo, liberalismo, doutrina social da igreja, nacionalismo, ia ser uma confusão tremenda. As classes mais baixas se identificaram com quais filosofias? Anarquismo, mas principalmente socialismo. As classes mais altas se identificaram com quais ideias? Nacionalismo, doutrina social da igreja, e também ali o liberalismo, que propunham ordem, ok? Socialismo é revolução, anarquismo é revolução. Tranquilo? Grava isso. Isso é importante para o ano que vem. Copiaram? Podemos passar? Ok? Podemos ir? Página 13, então, tá? Ninguém está respondendo aí, estou entendendo que vocês já copiaram. Página 13. Em relação à Primavera dos Povos, assinale a alternativa correta. A. Foi um período de inovação e paz entre os países europeus, em que houve grande desenvolvimento artístico. Foi uma revolução unicamente parisiense, pois foi reprimida antes de atingir outros países da Europa. Foi um movimento burguês, cujo objetivo era estabelecer o voto censitário. Letra D. Foram levantes populares ocorridos em diversos locais na Europa e que buscavam o fim do monopólio político das elites. E letra E. Foi um movimento responsável pela restituição da monarquia na França. A letra correta é a letra D. Por quê, professor? A Primavera dos Povos começou na França. Foram levantes populares que começaram ali a tomar o poder das elites, dos poderosos, das monarquias, dos burgueses, só que não tinha uma organização efetiva. Foi um movimento que muitas vezes foi até espontâneo, não havia um preparo, literalmente, dessa revolução, dessa tomada de poder com os ideais socialistas por trás.
para a melhoria da qualidade de vida do povo. Muitos participavam sem saber as ideias socialistas, era muito mais para a questão de melhoria de vida, da qualidade, do salário, da condição social, do saneamento básico, que estava cansado ali da pobreza, da miséria. E esses movimentos, do mesmo jeito que começaram em 1848, terminaram. Por isso que o nome é Primavera dos Povos, durou uma estação. Ela serviu de inspiração para a Primavera Árabe, que foi feita a partir do ano 2000 nos países árabes, que tentaram se libertar dessas monarquias, ou então teocracias que existiam no Oriente Médio. Vocês devem ter visto isso lá com o tio Rubens. Tranquilo? 6. Considere essas afirmações. 1. Surgiu como uma tentativa de defender os interesses dos operariados. 2. Teve como principal característica a insatisfação popular em relação ao governo monárquico, que não atendia os interesses das camadas menos abastadas. 3. Foi responsável por estabelecer medidas como a separação entre o Estado e a Igreja, a igualdade civil entre homens e mulheres, além do fim do trabalho noturno. Com base na análise das afirmativas em seus estudos, é possível concluir que elas se referem qual é a letra correta. Eu vou ler as opções, coloque aí para mim qual é a letra correta. Vamos lá. A. Ao ludismo, movimento operário baseado nas ideias socialistas. B. Ao cartismo, movimento político do operariado que reivindicava melhores condições de trabalho. Letra C. Ao anarcossindicalismo, movimento que buscava a extinção do Estado considerando símbolo da opressão popular. Letra D. A Comuna de Paris, a primeira tentativa de implantação de um governo socialista na Europa. E a letra E, a segunda é internacional, um movimento que objetivou discutir a passagem do capitalismo para o socialismo. Sim, Maria, a letra D é a letra correta, é a Comuna de Paris, que foi a primeira tentativa de um governo socialista que sofreu forte repressão da burguesia, da monarquia, dos monarquistas que estavam lá. Eles fizeram barricadas, tentaram lutar de Paris, o movimento não se espalhou para outras regiões, ficaram isolados e acabaram sendo derrotados. A Comuna de Paris foi a primeira tentativa de um governo socialista realmente baseado naquelas ideias de Marx e Engels. Não tiveram sucesso. Ok? 7. Questão da FUVEST. São Paulo. Fizemos a Itália, agora temos que fazer os italianos. Ao invés de a Prússia se fundir na Alemanha, a Alemanha se fundirá na Prússia. Essas frases sobre a unificação italiana e alemã, coloca lá qual é a opção correta. Letra E, A. Aludem às diferenças que as marcaram, pois enquanto a Alemanha foi feita em benefício da Prússia, a italiana, como demonstra a escolha de Roma para a capital, contemplou todas as regiões. B. Chamam a atenção para o caráter unilateral e autoritário das unificações impostas pelo Piemonte na Itália e pela Prússia na Alemanha. Letra C. Apontam para suas semelhanças, isso é, para o caráter autoritário e incompleto de ambas, decorrentes do passado fascista no caso italiano e nazista no caso alemão. Letra D. Escondem suas naturezas contrastantes, pois a Alemanha foi autoritária e aristocrática e a italiana foi democrática e popular. Letra E. Tratam da unificação da Itália e da Alemanha, mas nada sugerem quanto ao caráter autoritário do processo liderado por Cavour na Itália e Bismarck na Alemanha. Qual é a única opção correta? É a letra B de bola. Professor, o que não pode ser a C? Nazismo e fascismo são fenômenos do século XX, do início do século XX, não XIX, ok? Então a letra C chama atenção, letra B, a correta, perdão, letra B, chama a atenção para o caráter unilateral e autoritário das duas unificações impostas por Piemonte na Itália e pela Prússia na Alemanha. Traduzindo, a unificação italiana e alemã apelou ao nacionalismo após a unificação, para valores iguais. E até hoje, na Itália e na Alemanha, tudo bem, tem o italiano e o alemão que o pessoal fala comumente, que a gente estuda aqui fora. Mas quando você vai na Itália e na Alemanha, tem um monte de dialeto lá dentro. É a herança dessa unificação autoritária que depois apelou para o nacionalismo. Tranquilo? Dúvidas? Podemos vir para o caderno de atividade do capítulo 15? Vamos lá, hein? Capítulo 15. Essa matéria é essencial para o ano que vem, hein? Primeira Guerra Mundial, hein? 1914 e 18. Tá aí o imperialismo, que está baseado principalmente na Revolução Industrial, a segunda Revolução Industrial, né, a partir de 1840, 50, que buscou basicamente mercado consumidor, matéria-prima, e levou à conquista
de novas regiões na África e na Ásia, principalmente. Aqui na América, nós éramos área de influência dos Estados Unidos. Oceania também. O imperialismo tem outro nome, se chama neocolonialismo. A ideia era que eles pregavam que, na verdade, eles estariam levando a civilização aos povos que eram atrasados, baseados naquelas pseudociências do século XIX que afirmavam que o homem branco era superior aos outros, tipo o darwinismo social. Daí que vem aquela ideia, o fardo do homem branco. Ninguém mandou eles ir para a África e para a Ásia ocupar o território, mas eles foram para levar a civilização. Eles queriam isso? Não. Eles queriam matéria-prima, mercado consumidor, riquezas naturais, para abastecer sua indústria e vender os seus produtos, que na Europa o pessoal estava aplicando ali o protecionismo. O que vai acontecer? A África vai ser loteada, vai ser ocupada por vários países, a Ásia também vai sofrer ocupação, vai começar com a Inglaterra e com a França, depois vai ser a Alemanha, a Itália, Portugal, todo mundo vai querer tirar uma fatia, até o Japão lá na Ásia estava se industrializando, vai conquistar parte da China, e nós vamos ver esse novo movimento do neocolonialismo ou imperialismo no século XIX. Professor, qual foi o resultado das populações? Esse discurso civilizatório de progresso material e tudo nunca chegou. O que chegou, na verdade, do discurso civilizatório que eles aplicavam, né, foi basicamente destruição e exploração da população e a falta de liberdade. Nós vemos também a cultura desses locais serem subjugadas pela cultura do europeu, né? Muitos países falam até hoje a língua desses países. Nós temos um movimento marcante que é a Conferência de Berlim, que foi convocada para disciplinar a ocupação principalmente da África, mas também da Ásia. A partir daí, a bacia do Congo e Níger poderia ser navegado livremente, e também a questão de você ocupar o território efetivamente. No início, iam missões religiosas, iam ali empresas, iam exploradores, mas a partir da Conferência de Berlim, você tinha que ocupar o território efetivamente e militarmente e mostrar e avisar para as outras nações para evitar conflito. A colonização na África foi extremamente violenta. Haja visto a colonização do Congo belga, o que aconteceu, os massacres, as torturas em nome da borracha que era tirada para mandar para a indústria automobilística. E também tinha outras coisas que eram valorizadas, como algodão, carvão, petróleo, o marfim, que começou a ser explorado em larga escala e mataram muitos elefantes e rinocerontes. Então, quer dizer que eles exploravam absolutamente tudo. Depois, na Ásia, nós vemos ali a ocupação da Índia pela Inglaterra, depois pela China. A Índia se plantava ópio e se vendia na China. Os chineses, assim como os africanos, tentaram resistir, também os indianos. Aí teve a Guerra do Ópio, dos cipaios lá na Índia, a Guerra do Ópio na China, teve a Revolta de Boxers, mas todas falharam. Apesar do colonizador ser em número inferior, eles possuíam armas e técnicas de guerra muito mais avançadas. A resistência aconteceu, ela foi infrutífera, e esses países só vão se tornar livres após a Segunda Guerra Mundial. Ok? Resumão aí para lembrar a galera. Então vamos lá. Número 1. A número 1 está na página 17. A cenário alternativa que melhor define o imperialismo no século XIX. A. Pode ser caracterizada como a busca por colônias e mercado consumidor em outros continentes, empreendida por países europeus industrializados. Marca essa, é uma das melhores definições que tem. Letra A é correta. B. Tratava-se da missão europeia de levar a civilização ao continente americano. Galera, não cai nessa pegadinha. Isso aí é o discurso civilizatório. Isso aí, na verdade, nunca aconteceu, né? Levar o progresso, a ciência, a medicina, não aconteceu. Então, na verdade, isso não é a definição de imperialismo, definição técnica. Isso aí é a justificativa que os colonos utilizavam. Se fosse a pergunta, qual é a justificativa que os colonizadores utilizavam para adentrar a África e a Ásia? Ia ser a letra B. E eu tenho certeza que deve ter gente que marcou aí a letra B. Depois, C. Foi a corrida econômica que aconteceu após a Conferência de Berlim, envolvendo diversas potências europeias, que levou os alemães a serem os primeiros a colonizar a África. Os primeiros foram os ingleses, depois os franceses. Não cai nessa pegadinha. D. Pode ser considerado um movimento político não intervencionista? Eles foram lá ocupar com armas, tornaram a Índia protetorada, depois ocuparam a Índia, tornaram parte da China protetorada, depois ocuparam a China, lotearam a África toda. Não. Depois, D. Pode ser considerado, letra E, pode ser definido como a substituição das intervenções militares europeias pela diplomacia.
Esquece. Ocuparam pela força. Ok? Depois, cite 2 primeiros países europeus a buscar as colônias no continente africano e asiático no século XIX e explique os motivos do pioneirismo dessas nações na corrida imperialista. Parte da resposta eu já dei, da número 2. Quais foram os primeiros países a se lançar ao neocolonialismo ou ao imperialismo? Foi justamente a Inglaterra e a França. Por quê, professor? Se eu não me engano, tinha uma pergunta dessa na apostila. Alguém me lembra aí? Tinha uma pergunta igualzinha dessa na apostila, eu acho que eu mandei um estudo dirigido, alguma coisa assim. Quem se lançou primeiro ao neocolonialismo e imperialismo foi a Inglaterra e a França sobre a Ásia e a África. Vírgula. Por quê? Porque eles foram os primeiros países a se tornarem industrializados na Europa. Buscavam, então, muita matéria-prima para sua indústria e também mercado consumidor para os seus produtos. Então, eles acabaram sendo os primeiros a se lançar ali ao neocolonialismo. Professor, quem foi depois? A Itália, a Alemanha, que se unificaram. Portugal, Espanha, a Bélgica, que estava ali no meio. Todo mundo foi tirar lá um pedacinho da África e da Ásia. O próprio Estados Unidos foi lá na Ásia ajudar lá a abrir os portos às nações amigas da China. E depois virou uma corrida, literalmente. Por que se chama que era uma corrida imperialista ou neocolonialista? Porque começou ali com a Inglaterra e a França, e foram elas que tiveram mais colônias na África e na Ásia. A Inglaterra era um império que nunca dormia. Enquanto a Europa lá estava o sol se pondo, lá na Ásia estava nascendo. Então, eles nunca paravam de trabalhar. Eles falavam isso. Eles nunca paravam de produzir riquezas. A Inglaterra se tornou ali a grande potência mundial. Hoje é os Estados Unidos, que vai se tornar depois da Segunda Guerra Mundial. Mas era a Inglaterra a grande potência mundial. A Inglaterra teve muito das suas riquezas no século XIX, início do XX, das suas colônias. Por exemplo, os indianos foram chamados a lutar com a Inglaterra na Primeira Guerra Mundial. Os argelinos foram lutar com os franceses. Tem esse outro lado que quase ninguém conta, porque eram colônias durante a Primeira Guerra Mundial. Olha só que doideira. Ok? Então coloca lá. Os primeiros países europeus a se lançar no neocolonialismo em direção à África e à Ásia foram os ingleses e franceses, vírgula, pois foram os primeiros países a passar pela industrialização. E então eles buscavam expandir o seu mercado consumidor e também conseguir matéria-prima para a sua indústria, que não podia parar. Então vamos ocupar a África e a Ásia. Aqui nós éramos área de influência dos Estados Unidos, lembrem? Doutrina Truman, Monroe, doutrina Monroe. Depois, 3. Maria Luísa, você pode ler para a gente o número 3 aí? Fazendo um favor? Tá me ouvindo, professor? Tô, obrigado. Tá. Leia este trecho de texto. A ideia de uma conferência internacional que permitisse resolver os conflitos territoriais engendrados pelas atividades dos países europeus na região do Congo foi lançada por iniciativa de Portugal, mas retomada mais tarde por Bismarck, que, depois de ter consultado outras potências, foi encorajado a concretizá-la. A conferência realizou-se em Berlim, de 15 de novembro a 26 de novembro de 1885. A notícia de que seria realizada a corrida à África intensificou-se. A conferência não discutiu a sério o tráfico de escravos nem os grandes ideais humanitários que se propunham terem inspirado. Com base na leitura do texto em seus estudos, analise estas alternativas. 1. O objetivo principal da Conferência de Berlim era o de discutir questões humanitárias em relação às populações asiáticas. 2. A convocação da Conferência de Berlim acirrou as disputas territoriais entre as potências europeias. 3. Por meio das ações de Bismarck, a Alemanha tornou-se a maior potência colonizadora na África. 4. Ao contrário do que deveria ser estipulado, a Conferência de Berlim não barrou o tráfico de escravizados e tampouco se preocupou com o bem-estar dos africanos. De acordo com a análise, assinale a alternativa correta. Galera, até uns anos atrás, o pessoal falava que a Conferência de Berlim foi a conferência que o pessoal pegou a régua e dividiu a África como se fosse ali em fronteiras artificiais. Esse termo não é utilizado. A Conferência de Berlim ajudou. Se você olhar o mapa da África da página 19, pega lá o mapa da página 19. Vocês já devem ter visto isso lá com o tio Rubens. Não parece que alguém pegou uma régua e dividiu as fronteiras africanas retinha, linda e maravilhosa? Professor, mas como é que se divide as fronteiras? Geralmente é pela fauna ou pela flora, né?
Aqui a divisão aqui no Brasil é rios, montanhas, lagos, é assim que se divide as fronteiras geralmente de países. Divisões ali que são da natureza. A Conferência de Berlim, ela ajudou um pouco a dividir artificialmente o território africano, mas o mérito dela não foi esse. O que o texto está falando? Que, na verdade, a Conferência de Berlim ela veio para disciplinar a ocupação da África. Vou repetir. A Conferência de Berlim ela veio para disciplinar a ocupação do continente africano, para se evitar conflitos entre as potências europeias. Porque chegou uma hora que você poderia ter uma guerra na Europa, porque a França e a Inglaterra estavam disputando ali uma fronteira ali de uma colônia lá na África. Ou então a Inglaterra, que achou que tinha direito de ocupar os portos, abrir os portos lá da China, somente ela que deveria explorar e não outros países. Então isso vai virar um conflito, vai virando uma tensão enorme. Lembra disso para o ano que vem, para a Primeira Guerra Mundial, hein? Então, o que foi a Conferência de Berlim? A Alemanha, que era uma potência industrial nascente, queria rivalizar com a Inglaterra e a França. Para se evitar um conflito armado, vamos fazer uma reunião com as potências europeias. Vamos falar com os interessados. E é aí que a corrida ganha força, porque todo mundo sabe o que ia acontecer. O que ia acontecer? Vamos ocupar o território antes, para depois a gente discutir o que vai fazer. Professor, deu certo? Gente, ninguém discutiu lá a questão de levar progresso material ou civilizar os povos da África e da Ásia. Ninguém discutiu isso. O que eles discutiram é como nós vamos ocupar esses dois continentes, esses dois territórios, essas regiões, sem nos enfrentarmos diretamente. Entendeu a ideia? Então, olha, vamos navegar pela bacia do Congo e Níger, está livre. Vamos ali definir as fronteiras de acordo com os nossos interesses. Então, se tiver território de povos ali que são amigos, passa esse povo para o meu território e coloca o outro povo para o território X. Vamos separar eles. Imagina, povos que eram amigos. Ah, tem povos inimigos dentro do meu território. Não tem problema, vamos colocar eles juntos para morar lá. E eles vão ter que obedecer agora, senão eu vou aplicar violência. E assim foi feita a ocupação. A Conferência de Berlim deu, vamos dizer, deu gás à ocupação da África, ok? Deu muito gás. A ocupação tinha que ser efetiva para o país chegar e falar, olha, aqui o Congo é da Bélgica, ok? O Congo é da Bélgica. Por quê? Porque o rei Leopoldo está com tropas lá, está ocupando. Beleza. Então ninguém pode reivindicar mais aquele território. E assim foi feito. Professor, de todas as questões, quais são as corretas? É óbvio, é a questão E que está correta, é a letra E. Por quê? A 2 e a 4 estão certas. Gente, a número 1, discutir questões humanitárias, o texto fala isso, eles nunca foram discutir questões humanitárias, eles nem se importavam com os povos, eles queriam a riqueza, o mercado consumidor. Professor, e a 3? Por que essa 3 também está incorreta? A Alemanha tornou-se potência colonizadora da África? Não, quem ocupou mais o território africano foram os ingleses e franceses. Tinham mais territórios lá na África, ok? Então é a letra E, questão 3. 4. Observe o mapa a seguir. Esse mapa aqui, nós tem lá na apostila, nós já vimos ele. Não é um mapa novo. Nem vou parar nele. Nós fizemos uma questão dessa. Vamos lá. Com base no mapa dos seus estudos, responda as questões a seguir. A. O mapa apresenta ilustrações que demonstram a variedade cultural e a diversidade da flora e fauna que foi encontrada pelos europeus durante expedições imperialistas. Cite 3 desses elementos. A fauna, você pode citar os animais como elefante, canguru, tigre e peixes que pertencem a continentes diferentes. O canguru é da Oceania, né? Vocês sabem disso. E também as diferentes características físicas dos povos que estão representados. Tem aqui a galera que é branca, tem o pessoal que representa aparentemente os africanos, tem a galera aqui que parece que representa o mestiço, tem o pessoal aqui que representa o indígena, o asiático, que está no canto esquerdo, mulheres aqui que representam a Ásia, que estão com aquelas roupas típicas, e cada um tem as suas características físicas que são determinantes. Ok? A própria vestimenta, você vê as vestimentas características, as mulheres africanas meio nuas, as mulheres asiáticas com aquela roupa características, o homem europeu com a indumentária completa, aquele chapéu, o uniforme militar, a arma, ok? Você vê aqui o mestiço, o cara que está com a pá aqui do lado, você vê aqui do outro lado como se fosse aqui, talvez aqui até da América, um caudilho com um poncho, ok? Isso representa que não havia fronteiras para os países ocuparem. Qualquer região poderia ser ocupada com essas ideias civilizatórias e, na verdade, exploração econômica. Tranquilo? Depois, B. Os exploradores estão representados no mapa?
Em caso afirmativo, descreva-os. Sim. Quem são os exploradores? Está aqui embaixo. Ó. Os exploradores são fáceis. É a galera que está com uniforme militar e está armado. É a coisa mais fácil de encontrar eles. Então coloca lá. Sim, os exploradores utilizam uniforme da Marinha e do Exército e estão portando arma de fogo e também ferramentas de trabalho. São esses 3 homens que a gente vê aqui na parte de baixo. Um está com a enxada, o outro aqui está com o uniforme vermelho com um fuzil aqui na mão, e o outro está com um poncho, está como se estivesse aqui com a arma do lado em pé também, que tem um uniforme diferente. Do lado o cara de branco embaixo, que está com chapéu de palha. Tem um cara pertinho dele, a pessoa passa batida e nem vê. Tranquilo? Letra C. De acordo com o mapa, qual era a visão que os europeus tinham sobre as regiões localizadas em outros continentes? Se você for analisar esse mapa, para eles era ali como se fosse literalmente um outro mundo. Compara com a chegada dos portugueses e espanhóis aqui na América. Parece que eles estavam chegando num planeta totalmente diferente. Para um neocolonialista imperialista, já não era mais novidade isso. Mas o que eles estavam ressaltando nessa imagem? A grande diversidade de recursos naturais. A possibilidade de você enriquecer com recursos materiais. Você enriquecer explorando esses povos. Enriquecer explorando a fauna e a flora. Como eu contei para vocês, começaram a matar em massa os elefantes e rinocerontes para tirar o quê? O marfim. Por isso que nós temos hoje tão pouco. Os felinos foram caçados à exaustão para fazer roupa de pele e era levado para a Europa valendo uma baba. Então, quer dizer, essa imagem ela evidencia a diversidade da fauna, da flora, a riqueza natural, a diversidade desses povos que estavam na América, na Ásia, na África e na Oceania. E ele representa também a ambição, é isso que é legal, coloca lá, representa a ambição do colonizador em explorar essas riquezas. É isso que a imagem está mostrando, ok? Eles tiveram sucesso nisso? Tiveram, eu já falei com vocês. Muito do que a Europa hoje é rica é porque veio explorar a América na descoberta, explorou a África e a Ásia. E eles falam que não tem nada a ver, foi uma coisa que aconteceu lá no passado. Eles não devem nada para a história, ok? Aí eles não querem receber os imigrantes. Mas é assunto para o ano que vem, no nono ano. Dúvidas? Dúvidas? Podemos passar? Já copiaram? Cinco. Questão da Unesp, Universidade de São Paulo, hein? Questão de vestibular, hein? O imperialismo colonial europeu, no final do século XIX e início do século XX, mudou a geopolítica do continente africano, fragmentando em fronteiras representadas pelo aparecimento de novos espaços linguísticos e novas dinâmicas espaciais e econômicas. Analisando o mapa, pode-se observar que em 1895, França, Grã-Bretanha, Portugal, Espanha, Alemanha e Itália fizeram um acordo de divisão de totalidade do continente africano. É a Conferência de Berlim. B. Os impérios coloniais, a partir da Conferência de Berlim, dominaram a África para instalar indústrias, visto que era algo inexistente na Europa. Esse finalzinho está errado, hein? Os países envolvidos nesse processo necessitavam de mercados exteriores, matérias-primas agrícolas, minerais, para compensar o declínio da industrialização europeia. A indústria europeia estava voando nessa época. Estava passando pela segunda revolução industrial. Era para aumentar a sua produção. Letra D. A repartição da África foi um projeto civilizatório europeu, que, para ser estabelecido, exigiu a destruição social das oligarquias locais. Nem sempre. Nós vimos que algumas elites, tipo de Indiana, foram cooptadas e colaboravam com o colonizador. Então, cuidado com esse negócio, sempre, todo mundo. E a letra E, que é a correta, o imperialismo apoiou-se também nas rivalidades nacionalistas britânica, francesa e alemã, que originaram novos espaços linguísticos na África. Correto. O colonizador estava disputando lá na Europa quem era a maior potência europeia economicamente. Isso se reverteu no colonialismo, e no colonialismo foi a cultura do colonizador que foi imposta sobre o colonizado. Já vimos isso, né? Muitas vezes houve a destruição da cultura local, da língua, tradições, a religião foi imposta, a língua foi imposta, os costumes foram impostos, os valores dos africanos, as suas religiões, os seus rituais, a sua língua foram suprimidas. Alguns até desapareceram, ok? 6.
Relaciona as alternativas a seguir com as suas respectivas descrições. Revolta dos Cipários, Guerra do Ópio, Guerra dos Boxers, Revolta Mage. Acontecimento de caráter nacionalista contra a dominação estrangeira. É a letra C, é a Guerra dos Boxers, ok? Depois, acontecimento marcado pela insatisfação de alguns soldados contra os maus tratos recebidos pelos britânicos. Letra A, Revolta dos Cipários. Depois, acontecimento de caráter religioso contra a dominação alemã. É justamente a revolta de Maj. E a última, que é a letra B, acontecimento que consistiu no ataque inglês ao governo chinês e resultou no Tratado de Nanquim de 1842, que foi humilhante para a China. Foi ali justamente a letra B, que foi a Guerra do Ópio, ok? A China teve que abrir seu porto às nações amigas da Inglaterra, teve que entregar Hong Kong, que se comprometeu a não punir os ingleses por crimes cometidos dentro da China, e assim por diante. Foi uma tremenda vergonha, mas os canhões ingleses falaram muito mais alto do que a resistência do Império Chinês. Tranquilo? 7. Maria, você pode ler de novo para a gente, fazendo um favor? Posso sim. Enem. Em busca de matérias-primas e de mercados por causa da acelerada industrialização, os europeus retalharam entre si a África. Mais do que alegações econômicas, havia justificativas políticas, científicas, ideológicas e até filantrópicas. O rei belga Leopoldo II defendia o trabalho missionário e a civilização dos nativos do Congo, argumento desmascarado pelas atrocidades praticadas contra a população. A atuação dos países europeus contribuiu para que a África, entre 1880 e 1914, se transformasse em uma espécie de grande colcha de retalhos. Esse processo foi motivado pelo... Bom, quem fez a pesquisa incorreta que eu passei valendo um ponto, sabe a resposta. A busca de acesso à infraestrutura energética do país africano, tentativa de regulação da atividade comercial dos países africanos, resgate humanitário da população africana, esquece. Letra D, a correta, domínio sobre os recursos considerados estratégicos para o fortalecimento das nações europeias. E letra E, necessidade de expandir as fronteiras culturais da Europa pelo contato com as civilizações. Errado. É a letra D. Quem fez a pesquisa aí viu as atrocidades que o rei Leopoldo cometeu em nome ali da borracha, do marfim, de outras riquezas naturais. Mortes, esquartejamento de crianças, mulheres, torturas, tudo era justificado em nome do progresso. Até que o governo belga tomou ali a Bélgica, o governo da Bélgica tomou ali a região de Leopoldo II, de tantas atrocidades que faziam. E houve um componente religioso muito forte, que missões religiosas iam lá e denunciavam. Eram os protestantes que iam lá, se não me engano, eram batistas, que passaram a denunciar as atrocidades que o rei Leopoldo fazia lá dentro, que não era um ato cristão. Ok? 8. Disserte sobre as principais consequências do imperialismo para o continente africano e asiático. Galera, para mim essa é a melhor pergunta que tem na atividade. O que aconteceu na Ásia e na África, mas principalmente na África, após ali, ou durante a colonização dos europeus? Nós podemos falar que teve uma melhoria na qualidade de vida? Não. Eles levaram a civilização? Não. Eles levaram o progresso, a medicina, a ciência, a indústria? Não. Basicamente o que aconteceu foi que esses continentes eles foram explorados à exaustão. A população, os recursos naturais foram explorados à exaustão, o que determinou a pobreza e a miséria nesses continentes, o que levou ali à convivência de povos que eram inimigos no mesmo território, e povos que estavam ali há séculos ou milênios juntos foram separados. O que aconteceu foi que a cultura da África e da Ásia, muitas vezes desses povos, foram subjugadas pela cultura do europeu. Foi imposto a língua oficial, a língua do europeu, o francês, o inglês, o belga. Foi imposta a religião cristã do europeu, protestante ou católica, Portugal, Espanha. Imagina que, nesse contexto, foi desvalorizado a cultura e as tradições locais. É por isso que, junto com a escravidão no Brasil e também com esse discurso civilizatório do homem branco ser superior e ser um fardo, nós achamos que a religião africana é coisa do demônio. É por isso que nós ridicularizamos muitas vezes os asiáticos, e eles sempre estiveram no topo da ciência, inventaram muitas coisas. Isso foi
um discurso civilizatório que foi espalhado para o mundo na visão dos europeus do século XIX, início do século XX, os 1900. E isso chegou forte para a gente até o século XXI, que essas culturas, esses povos, são inferiores aos europeus. E até mesmo nós, americanos aqui, em geral, até os Estados Unidos, achamos superiores a esses povos. Galera, nós não somos. Foi desconstruída a cultura local, os valores locais. Trouxe a miséria, trouxe guerra. Depois ali da libertação dessas regiões, trouxeram guerras étnicas, religiosas, violentíssimas, massacres inomináveis, ok? Então quer dizer que, principalmente a África, vai sofrer demais e sofre até hoje com o nosso preconceito, que trazemos essa visão que a cultura do homem branco é melhor do que todas as outras. Ok? História não é só passado, também é presente. Dúvidas? Dúvidas, dúvidas, dúvidas? Dúvidas? Acabou, só são 8. Tranquilo? Galera, fechamos a apostila toda, fechamos o caderno de atividade. Não foi da maneira que o seu professor queria estar na sala de aula. Eu sei que esse ano foi atípico, foi difícil, foi complicado. A gente fica aí meio frustrado, meio sem chão, mas a gente se encontra o ano que vem. Um abraço forte para vocês, se cuidem, cuidem todo mundo aí na casa, que não tá fácil, tá vindo a segunda onda. E a melhor notícia que a gente teve ontem foi que a vacinação já começou, né? Então, provavelmente até março ali, se o nosso governo ajudar, a gente já vai estar podendo voltar para a sala de aula tranquilo e sem medo. Saudades imensas dos senhores, descansem aí para quem passou o ano, que foi a maioria. Tenham aí um excelente recesso, recarreguem as baterias nesse ano que foi extremamente complicado. Para quem ficou aí, não perca as esperanças da recuperação, a gente vai se encontrar depois. Galera, beijão, tchau, tchau. Quem tá aí liberado, já lancei as notas, não vai dar para falar aqui porque minha pauta tá fora do ar também, já entrei aqui para ver. Mas as notas são lá lançadas, só consultar lá. Qualquer coisa é só falar com a gente. Tudo bem, Fernando? Tchau, tchau, pessoal. Tchau, Isabela. Tchau, Maria. Desejo tchau aqui. Tchau, tchau, Caio. Tchau, galera. Tchau, meninos. Saudade de vocês também. Tchau, tchau, Fernanda. Tchau.